Pessoal, então as fraturas por estresse, elas foram primeiramente descritas no século XIX, né? Principalmente no treinamento militar. Elas muito mais comum no meio militar, tá? Mas sabe-se também que o treino excessivo de qualquer outra modalidade pode levar às fraturas por estresse, né? E elas acontecem normalmente no recrutamento, quando o cara justamente entra, né? O REC lá entrou no exército, ele pode desenvolver essa fratura por estresse pela falta de preparo, tá? Mas também nos atletas aí de repetição, de alto rendimento, dependendo da atividade física praticada, você pode ter essas fraturas por estresse, tá? Então, na verdade, o nosso osso ele está em constante remodelação. Então, ele tem um metabolismo lento, mas ele tem um metabolismo, tá? E ele é muito capaz de adaptar-se a certas cargas. Então a gente, de acordo com o que a gente utiliza na parte óssea, ele se adapta e justamente de acordo daquele lado a gente tem que ter um osso mais cortical, um osso mais esponjoso. Então a gente tem essa adaptação óssea à carga repetitiva e à carga anormal do que a gente não é acostumado a usar. Então ela vai se instalando de uma forma lenta. Não é uma coisa que acontece abrupta. Então você tem microtraumas e com esses microtraumas vocês podem desenvolver pequenas fraturas que não são fraturas propriamente ditas, né? Aquela deformidade óssea que aparece no pronto-socorro para a gente, né? Muito mais comum em militares, volto a falar, onde eles têm longos períodos de treinos, tá? Acontece no sexo masculino, porém, ela é muito mais comum no sexo feminino, tá? Hoje em dia a gente vê que as mulheres apresentam uma fratura por estresse maior que os homens, né? E normalmente, acima de 21 dias de início dos treinamentos e a mudança dos treinos, os treinos excessivos, isso acaba gerando essas pequenas lesões, tá? Aquela história do corredor de endurance, né? Aquele cara que corre e nas ginastas. Isso, né? E outros atletas em bailarinos também. Também tem essa parte no pé, né? Muito mais comum nos membros inferiores, onde a gente tem um aumento da carga. A tíbia é o osso mais acometido, quase 50% das lesões são na tíbia, né? Nos ossos do tarso também você tem esses acometimentos, metatarso e fêmur e fíbula em menor quantidade, mas invariavelmente nos membros superiores, tá? Aqueles atletas que correm aquelas cross-country, né? Aquelas corridas que tem esses dançarinos, aqui como eu falei, militares, e cada um tem a sua localização interessante, tá? A sua localização de certo. Então, assim, uma coisa que a gente tem que diferenciar bastante, pessoal, a fratura por estresse e a fratura patológica. Isso não é uma fratura patológica. O osso, ele tem uma condição normal, tá? A gente só ultrapassou aquele limite e aquela remodelação óssea que ajuda a resposta óssea que ajuda na manutenção de suporte à carga, tá? Então, o que é a fratura por estresse? Você tem uma carga aumentada, muito aumentada, numa composição óssea normal, tá? Diferente de uma carga baixa numa composição óssea anormal, né? Então, isso a gente chama de fratura patológica, né? Então, a gente vê aqui esse úmido já com uma cortical sofrida, esse aqui é um tumor ósseo, provavelmente um sarcoma, onde você tem uma pequena carga e você tem essa fratura, tá? Então, num osso normal, você perde essa capacidade de remodelação e a deformidade elástica de acordo com a carga aplicada. Isso sim, a gente tem as pequenas microfraturas que conforme elas vão se juntando, elas vão se coalescendo, aí você chega a uma fratura por completo. Por isso que a dor é insidiosa, você vai tendo essa pequena... Você vê que a característica da fratura não é tão visível, né? Aquela fratura que quebra em dois fragmentos importantes, né? Aqui, às vezes, você vê até na remodelação óssea, né? Você vê até já está formando calo ósseo e aí você tem essas fraturas por estresse, tá? Alguns fatores importantes, né? Como o consumo de energia, né?
a gente vê em pacientes que têm um desequilíbrio energético muito baixo, é uma coisa interessante. Então a gente tem os fatores extrínsecos, né, que levam às fraturas por estresse e os fatores intrínsecos, né? Em relação aos fatores extrínsecos, a gente tem o excesso do treino. Repetição, 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 isso pode levar à fratura por estresse, tá? A nutrição, e aqui eu vou abrir um parênteses, tá? Eu acho que essa parte nutricional é uma coisa que está muito intimamente ligada às lesões ortopédicas no geral e em exclusividade com a fratura por estresse, né? Esse foi um artigo muito interessante, foi lançado em 2021, que fala sobre a vitamina D e as fraturas por estresse, tá? Ele fala também as mesmas coisas dos fatores intrínsecos aqui, né? Dos fatores extrínsecos, que é o que a gente está comentando, a gente volta daqui a pouco. Mas o que chama bastante atenção nesse artigo é aqui, ó, pacientes com valores menor 75, hein, de vitamina D. A gente costuma, 22, 23, né? Então assim, com menor, eles têm um risco maior de fraturas por estresse. Você imagina a quantidade de suplementação de vitamina D, né? Eu achei muito interessante, tá? Não sei se a gente consegue manter um paciente com níveis desse jeito de vitamina D, mas ele teve essa conclusão de que pacientes com vitamina D baixa têm uma maior predisposição à fratura por estresse. Os equipamentos, né? Dependendo do tipo de equipamento, o meio ambiente também é importante no desenvolvimento das fraturas por estresse. E agora aqui são os fatores intrínsecos que também chamam a atenção. Histórias prévias, né? Pacientes com históricos já de fratura por estresse. O sexo feminino tem uma incidência um pouco maior. O índice de massa corpórea também, pacientes um pouco mais obesos, aumenta a sobrecarga, né? A densidade óssea, densidade mineral óssea também, osteopenia, osteoporose, a biomecânica do exercício, né? Se você faz aquele exercício de uma forma correta, ou como é que você... E também a composição corporal, né? Mais massa magra, mais massa gorda, eu acho que isso a gente tem que levar em consideração, né? Esses fatores, todos que eu falei para vocês anteriormente, com a própria intuição, né, da mudança da atividade física, eu acho que o negócio está aqui, ó, a piora progressiva da dor e a mudança do treino, né? Isso para mim são fatores que levam a gente a pensar na fratura por estresse. E não é tão pensado assim, tá? Não é tão pensado. Eu acho que a gente tem que ficar esperto no diagnóstico diferencial, dor localizada, discreto edema, aquilo que eu falei, o quadro clínico não é tão florido assim para a gente ter essa noção. A imagem, o raio-x talvez não ajude num primeiro momento, tá? Então assim, aquilo que eu falei, a hora que você já vai ver uma fratura por estresse, você já tem um calo ósseo, talvez na radiografia, não seja um exame tão imediato, né? É difícil chegar a uma fratura assim, desse jeito, né? Do colo do fêmur, que você tem essa dor, mas, enfim, são coisas que a gente precisa pensar, tá? A ressonância ajuda muito no diagnóstico. Cintilografia, dependendo em que grau está a fratura, né? Vale a pena a gente pedir uma densitometria, principalmente mulher mais velha, ver como é que está essa parte da densidade óssea. Laboratoriais são importantes, né? Existe uma classificação aí para fratura de acordo com qual região óssea acometida. Acho que isso não traz tanta importância para a gente no tratamento específico, né? Mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção o tratamento ele é multidisciplinar, né? Envolvido pelo ortopedista, onde a gente tem principalmente a prevenção de fraturas completas. Você tira a carga, você adequa o treino. É difícil você indicar um tratamento cirúrgico, mas existem alguns critérios de indicação de tratamento cirúrgico. Vou ter que colocar uma haste para ver se é uma profilaxia numa fratura de colo de fêmur. Eu tenho que fixar antes dela terminar de quebrar, talvez seja uma coisa interessante na hora da gente pensar, né? O preparador físico, né, que ele tem principalmente duas metas, com um protocolo de 2 fases, isso já é bem descrito, né?
onde você tem a parada ou mudança na atividade física e o retorno gradual após 10 dias sem sintomas. Significa que as fraturas já estão consolidadas na sua grande maioria. Tá? Então o preparador físico ele tem um papel importante no tratamento. E a nutrição, como eu falei para vocês, né, eu acho que pacientes que têm balanço energético negativo também tem uma certa predisposição aí a fratura por estresse. Tá? Então é um tratamento bem multidisciplinar e um diagnóstico difícil.